Core, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje nós vamos para o segundo vídeo da série Abuso de Poder. Vocês já viram o primeiro vídeo que saiu na segunda-feira aqui no canal, e esse vai sair na sexta. Eu vou tentar deixar todos os vídeos do Abuso de Poder às sextas. Aqui no canal tem sempre vídeo terça, quinta e sábado. A gente tem a terça do charlatanismo quântico, quinta e sábado são vídeos mais de física, e agora na sexta eu vou deixar a série Abuso de Poder. Eu gostei muito da repercussão do primeiro vídeo, muitas pessoas colocaram seus relatos, deixaram as suas histórias lá, e algumas pessoas não entenderam a proposta do vídeo ou fingem que não entenderam. Eu só quero deixar uma coisa aqui clara pra vocês: as histórias, os relatos, eles podem ser mandados por qualquer pessoa. Eu não estou aqui dizendo que apenas alunos podem mandar os seus relatos. Muitas pessoas aparentemente se ofenderam porque eu estou lendo relatos de alunos e não de professores. Gente, se os professores não mandaram relatos, o que eu posso fazer? Eu estou lendo relatos de pessoas. Eu acho que essa resposta já ficou clara pra vocês. E outra coisa que eu vou falar pra vocês: se na tua vida tu levou um tapa na cara, se tu levou um chute, se tu foi chamado de incompetente, de inútil, e pra ti é normal, isso te fortaleceu, te deixou forte, é o que dizem, isso é a tua vida. Não desmereça os sentimentos dos demais. E aqui me surge na cabeça uma frase: eu faço terapia para lidar com aquelas pessoas que deveriam estar fazendo terapia e não estão fazendo. Leva essa frase para tua vida, que quando tu critica uma outra pessoa por estar procurando ajuda psicológica ou por estar se sentindo de determinada maneira, talvez o problema seja contigo, não seja com essa pessoa. E eu ainda uso outra frase, pode ser meio clichê, mas quando tu comenta sobre alguém, o teu comentário diz muito mais sobre ti do que sobre aquela pessoa. Dito isso, eu vou ler o próximo relato que eu recebi aqui no canal. Eu vou tentar colocar mais pra frente o texto do relato escrito, só que dá muito trabalho. Então, se tiver gente disponível a legendar em português mesmo os relatos, eu agradeço. Falem comigo. Se tu quiser mandar o teu relato, contato.fisqueafins@gmail.com ou por DM no Twitter e Instagram, Bibi Bailas. Então, vamos ao relato do vídeo de hoje, segundo vídeo da série Abuso de Poder. Olá, Gabriela. Eu sou formado em Química Tecnológica em uma universidade estadual no Paraná. Eu vi vários tipos de casos por lá, como um professor de mineralogia que quis obrigar alunos a participarem de uma exploração de caverna sob a ameaça de terem nota reduzida. Um professor que esperava alunas virarem de costas para ficar secando ou até mesmo tirar fotos. Um professor que assediava alunas e, como se não bastasse, ainda era cobertado pela esposa. Uma professora que gritou que nem uma pessoa sob tortura porque a orientanda dela acabou por desperdiçar 25 microlitros de um agente. Uma professora que não gostava de mim, que fechou a porta do laboratório na minha cara. Uma professora que veio no meu perfil do Facebook arrumar treta por causa de política. Tem várias histórias que poderia contar, mas vou focar em duas que me atingiram diretamente. A primeira aconteceu no primeiro ano, na disciplina de Física Geral. O professor em questão partiu da premissa que toda a sala já sabia cálculo diferencial e integral. Eu tive sorte porque antes de cursar Química eu havia iniciado Engenharia Química, mas abandonei. Pois bem, ele abusava da autoridade para passar um conteúdo entupindo de cálculo, mesmo sabendo que a maioria da sala não tinha condições. Ele também apelava ao passar exercícios brutais, aqueles que em versões mais antigas do Halliday vinham com 3 pontinhos antes do enunciado. Detalhe que uma vez ele passou um exercício que nem ele sabia resolver, e outra, que só de palhaçada eu pedi ajuda para resolver um exercício desse tipo e ele não conseguiu também. Também teve uma vez que ele propôs um desafio de resolver um exercício em casa, valendo um ponto extra para ajudar na nota. Eu resolvi na lousa, na aula seguinte, exatamente da mesma forma que estava no manual de resoluções do Halliday. A sala toda entendeu a explicação, exceto ele, e ainda insinuou que eu estava errado.
e só aceitou quando eu mostrei para ele no livro comum que a resposta era aquela mesma. Depois de várias aulas desse jeito, tentamos falar com ele. Eu ainda consegui tirar 7, mas a maioria das notas foi em torno de 2 ou 3. Tentamos falar com ele de novo. Ele falou para que sempre que tivéssemos dúvidas, era só procurá-lo na sala dele, porém, mesmo tendo cargo de dedicação exclusiva, nunca encontrávamos ele na sala. Ele fazia a mesma coisa na parte experimental da matéria. Mas dessa vez tenho que ser justo, ele fazia provas mais fáceis na experimental. Uma das vezes, uma colega minha de equipe pediu ajuda com alguns cálculos para um trabalho que deveríamos apresentar na semana que vem. Ele ajudou com tudo, porém chegou na hora da apresentação, ele criticou um monte e ainda teve a pachorra de dizer que os cálculos estavam errados. Em algumas apresentações, ele simplesmente não deu atenção e ficou lendo um livro. Nesse mesmo dia, ele foi tão grosso, mal educado e ríspido que algumas colegas literalmente saíram da aula e foram chorar no banheiro. Usou termos como topeiras, tapados e analfabetos funcionais. A essa altura, a gente não aguentava mais e fomos falar com o coordenador do curso. Cerca de um mês depois, eu passando pelo corredor, vi ambos sentados em um banco e peguei um trecho da conversa. Vi que estavam falando sobre este assunto, mas estavam conversando de forma extremamente banal, como se fossem dois colegas jogando conversa fora. Na aula que houve após esse dia, o professor iniciou uma reunião a portas fechadas com a gente e falou, não ironicamente, que devíamos ter falado com ele antes. Coisa que já tínhamos tentado pelo menos umas 3 vezes. Aí chegou o segundo semestre e ele resolveu chutar o balde. Na ementa do nosso curso, termodinâmica não é passada em física geral, mas sim em físico-química. Acontece que ele simplesmente ignorou isso e passou um bimestre inteiro passando termodinâmica. Não passou quase nada de eletromagnetismo e simplesmente ignorou a parte de física moderna. Não sei quase nada de direito penal, mas isso me parece crime de prevaricação. Advogados do canal, comentem aqui. E sempre com aquelas aulas porcas e com aquele jeito autoritário e sem educação. O resultado da brincadeira foi, dos 33 alunos da turma, apenas 4 passaram na matéria, sendo que eu e uma colega passamos direto e outras 2 colegas com exame. Eu só vou comentar um caso pra vocês, que quando eu tava no primeiro semestre da universidade, tinha um professor que ele fazia a prova de Física Geral 1, e aí ele falava assim, fulano, aí te dava a prova, né? Os que tiraram, porque ninguém tirava tipo 9, né? 7, os que tiraram 7, tá aqui. Eu chamava as pessoas, os que tiraram 6, tá aqui as pessoas, e aí ele jogava assim, em cima da mesa as provas e falava, o resto que venha pegar as provas. Tipo, humilhação de falar a nota do aluno. Aqui tem o caso do coordenador e o professor do curso estavam conversando de forma banal. Já vi muito professor, 2 professores conversando, rindo de aluno, falando absurdos sobre os alunos. Muita gente fala, por que o pessoal tá reclamando dos professores e não vai reclamar na direção? Tá aí a resposta de vocês. Esse segundo caso me deixou um pouquinho mais P. Foi no 3º ano. Lembra do coordenador do curso que comentei anteriormente? Pois bem, ele também é professor de Química Quântica e Química Computacional. Eu leio e vejo vídeos sobre transtornos de personalidade às vezes, e tenho certeza que alguma coisa esse sujeito tem. Por algum motivo que não sei até hoje, ele não gostava de mim. E até alguns colegas notavam isso. Acredito que seja porque eu sempre faço perguntas aos professores e costumo questionar se achar que eles cometeram algum erro. Parece que ele não aceita ser questionado nem admitir quando está errado. E ele resolveu descontar em mim. Tanto que na primeira prova dele eu tirei 3,6. A pior nota em toda a minha vida. Eu fui perguntar o que eu tinha feito de errado, mas eram coisas do tipo, zerei essa aqui porque você não usou o termo ionização. Ou então, essa eu zerei porque você escreveu os elétrons quando deveria escrever dos elétrons. Já na matéria de Química Computacional, na última prova ele surtou que eu estava colando, ficava indo na minha mesa o tempo todo e dizendo as respostas já deveriam estar passadas à caneta. Nessa ele me deixou em exame por 0,2 pontos, ou seja, pirraça. Eu teria que encurtar as minhas férias em uma semana só para fazer o exame dele,
que caiu um dia depois do meu aniversário. Isso me deixou tão furioso que se eu encontrasse na rua, iria às vias de fato. Achei engraçado as vias de fato. Eu cheguei a quase ler livros inteiros de química computacional. No fim, o exame foi prova oral. Então, no segundo semestre, eu resolvi fazer um teste. Calar a boca na aula dele. Nunca mais dei um pio. Resultado, minhas notas começaram a subir. Inclusive, na última prova foi o melhor da turma. Eu precisei fazer exame para passar, mas não precisava de tanto. Então, foi tranquilo. Uma outra coisa que sustenta minha hipótese sobre o narcisismo desse sujeito é que um colega meu, que foi uma das pessoas a passar sem precisar de exame, era extremamente puxa-saco dele. Chegava até mesmo a jogar futebol e participar de churrasco com ele. Mas enfim, depois de todo o estresse que eu passei na graduação, eu chego à conclusão de que não há o que ser feito. Denunciar esse tipo de coisa ou não tem efeito ou ainda pode acabar num processo contra o denunciante. Um conselho que é péssimo, mas funciona, que dou para o pessoal mais jovem é: cala a boca e aceita que é melhor. Perdoe se ficou algum detalhe falho ou estranho, é que já fazem vários anos que isso tudo aconteceu, então não lembro de tudo com precisão. É interessante a gente ver que eu não sei quantos anos ele tem, a pessoa que me escreveu, mas falou que já faz muitos anos, então talvez já saiu da graduação há um tempo, e algumas palavras utilizadas acredito que seja uma pessoa mais velha, eu diria entre 40 e 50, talvez possa estar errada, tá? Mas talvez entre 40 e 50, ou 50 e 60, não sei, entre 40 e 60, vamos botar uma margem de erro grande. As coisas continuam igual, mas naquela época a gente falava muito menos sobre o assunto. A gente não, porque eu nem era nascida, mas as pessoas falavam muito menos sobre o assunto. E digo mais, nem vou exagerar, quando eu tava na faculdade as pessoas nem falavam sobre isso, e foi tipo 10 anos atrás, não é tanto tempo assim. Então eu acho que esse vídeo é importante, porque é um relato que mostra várias coisas que aconteceram, que a turma reclamou do professor, que aconteceram vários problemas, e mesmo assim esses professores continuaram com esse comportamento. Parece estranho, mas eu já vi muito professor tirar nota de aluno perguntinha, não gostar de aluno perguntinha, mas gente, a educação é uma via de mão dupla. Pra quem não sabe, eu fiz licenciatura também, então eu uso algumas palavras aí da pedagogia que eu acho interessante. Mas eu super concordo. A educação é uma via de mão dupla. O aluno não é uma esponja que ele só absorve o que o professor falou sem reclamar de nada, sem fazer nenhum comentário. O aluno, ele também ensina para o professor. É uma discussão. A universidade é um ambiente que deveria ser de discussão e não de humilhação, de ofensa. Eu vou tentar fazer relatos todas as sextas-feiras, talvez 2 por vídeo ou 1 por vídeo. E repito, se alguém quiser ajudar legendando os relatos, eu agradeço muito. Então assim, vamos ter empatia nos comentários? Vamos ser legal? Porque no vídeo passado eu vi alguns comentários que eu fiquei pensando: sério que tu escreveu isso daqui? Tu não tem vergonha do que tu tá escrevendo, meu rapaz? Todo mundo pode mandar relato, não só alunos, mas professores. Acontece muito assédio horizontal, de relações de trabalho horizontais, ou seja, colegas de trabalho. Porque aqui com o professor é uma relação vertical, uma relação hierárquica, ou seja, o professor tá aqui em cima e o aluno tá aqui embaixo. Só que numa relação entre colegas de trabalho, muitas vezes é algo muito pior ainda. Por quê? Tu tem o teu colega de trabalho que tu vai ter que conviver com aquela criatura o resto da tua vida e ela tá tendo esse tipo de comportamento. E muitas vezes a pessoa que denuncia é, sim, culpabilizada. Tem um caso recente de uma professora que denunciou e ela foi, inclusive, ameaçada de ser espancada ou apanhar do colega. Muita gente aqui, eu acho que sabe de qual caso que eu tô falando, eu não vou citar o nome, mas muita gente sabe do que eu tô falando. Bom, esse é o segundo relato. Sexta-feira que vem nós nos vemos, ou eu vou tentar colocar aí nos dias que não tem vídeo, ou numa segunda, ou numa quarta, eu vou jogando alguns relatos aí. Se vocês estão gostando da série, já deixa o teu like, comenta o que vocês estão achando e mandem o relato de vocês, contato.fisicaafins@gmail.com, Instagram e Twitter, bibibailas por DM. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês, espero que tenham gostado, escute o nosso podcast Panoramas, te inscreve no canal, ativa as notificações e até a próxima. Tchau!